Graça e paz, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos e que essa noite seja a primeira de uma das noites melhores que existam nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de festa, hoje é dia também de que a gente aprenda um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender sobre a força que emana de Deus. Nós ouvimos falar de força, nós vemos a força representada nos lutadores, na força do leão, na força do urso. Nós vemos a força representada nas ondas bravias do mar. Nós vemos a força representada nas grandes tempestades. Nós conseguimos enxergar a força dessa forma, né? Portanto, a força significa vigor, significa robustez, significa potência física, né? Mas há uma força que não significa nada disso e que não quer dizer nada dessas coisas, mas é uma força que vem da parte do Senhor, que emana de Deus, das mãos de Deus, amém? E é dessa força que nós queremos falar hoje. E nós utilizamos o texto de Josué no capítulo 1 para poder falar sobre essa força, para poder conversar um pouco com os irmãos sobre essa força que emana do trono de Deus. Amém? Então, 1 Josué, capítulo 1, né, de Josué, no verso 3 vai dizer assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus começa falando isso porque Deus está convocando Josué para uma missão. Ele está fazendo uma convocação. E no verso 5 ele vai dizer: não te deixarei e nem te abandonarei. Nesse ponto, Deus está fazendo uma promessa a Josué. Ele está prometendo a Josué que Josué terá a companhia santa de Deus em todos os momentos da sua jornada, em todos os momentos das suas batalhas, das suas guerras. Ele terá a presença constante de Deus e a orientação do nosso Deus. Isso é muito importante na nossa vida, andarmos em combinação com a palavra de Deus, andarmos em combinação com as verdades de Deus e com a vontade de Deus em todas as coisas da nossa vida. É muito importante que seja desse jeito. O tempo de hoje vai nos ensinar que separar religião de trabalho, separar religião de família. A gente pode até separar religião, mas Deus a gente não pode separar de nada daquilo que diz respeito à nossa vida. Ele precisa ser presente em todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é primazia e porque nós entregamos a nossa vida no comando do nosso Deus. Nós entregamos a nossa vida para que Ele cuide, para que Ele vele por nós, para que Ele nos dirija. E isso precisa ser em todas as coisas, amém? Então, a história vai contar desse general, né, de guerra que Deus chama para substituir Moisés e para que ele faça a tomada e posse da terra prometida. Ele faz isso. Então, até ali, Josué era um servidor de Moisés, que ficava à porta da sua tenda, e Josué agora é chamado por Deus para ocupar, de certa forma, né, o lugar de Moisés e cumprir a missão que Deus tinha para ele. E agora a gente vai ver uma segunda situação aqui. Deus cumprindo a promessa dele e Deus ungindo Josué para que faça o trabalho a que ele foi chamado. Eu sei que tem pessoas que foram chamadas para levantar suas mãos, para entregar suas vidas, né, todos nós, no comando do Senhor Jesus Cristo. E tem outras pessoas que foram chamadas para uma missão específica, para uma missão especial. Amém? Então, Josué foi uma dessas pessoas que teve esse chamado para uma missão especial. A missão
de conduzir o povo de Israel e tomar posse, então, da terra prometida. E agora Deus vai encher Josué de força, de coragem e de capacidade para fazer isso. Eu sou uma pessoa que tive um chamado especial de Deus. E quando foi para iniciar todo o trabalho do meu ministério, eu era uma pessoa medrosa, eu tinha temor das coisas. E então Deus fala comigo em Isaías, no capítulo 41:10, e ele vai dizer: não temas e nem te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Aquelas palavras não só serviram de bálsamo para a minha vida, como me acompanham até hoje com um forte impacto dentro do meu coração, porque não foi só o impacto de ter certeza e convicção que era a voz de Deus, mas porque ela se fez presente em todas as minhas necessidades. Em todos os momentos que eu passei por grande angústia, grande tribulação, essa palavra veio à tona para mim, me lembrando de que Deus estaria comigo e que eu não deveria temer. Amém? Assim, creio que Deus estava fazendo nesse momento aqui com Josué, né? E agora ele fala para Josué: todo lugar que colocar a planta do teu pé, esse lugar eu te darei. É a missão, né, de Josué. Ele vai dizer para Josué: passa o Jordão e todo lugar que os teus pés pisarem será de vocês, será vosso. Glória a Deus. Né? Deus está entregando aqui para Josué todo aquele território que foi prometido bem antes, né? E agora, em segundo lugar, Deus vai fazer aqui uma promessa a Josué, que é: não te deixarei, não te desampararei, que é aqui no verso 5 que nós lemos agora há pouco. Glórias ao nome do nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus nos enche de toda a sua proteção e nos dá livramento em todas as situações. Amém? E agora, por último, a gente vai ver aqui a unção de Deus sobre a vida de Josué. Aí ele vai dizer: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Não parece que Deus aqui está pedindo para, por favor, Josué, seja forte, olha, por favor, seja corajoso. Não, a impressão e clareza que nós temos aqui é que Deus está dizendo: ser, porque eu, Deus, estou colocando sobre você, eu estou derramando sobre a sua vida a unção da força. A partir de agora você seja forte no meu nome, você seja corajoso no meu nome. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, somente seja forte e corajoso. Amém? Deus está entregando, Deus está enchendo aqui Josué da unção da força essa que fisicamente ele já tem, força essa que como soldado, como general, ele já tem, não é isso? Mas Deus está revestindo Josué de uma força diferenciada, que é a força que vem do alto, que é a força que emana das mãos do Senhor. Amém? No livro de Isaías, no capítulo 40, versos 28 e 31, até o 31, ele vai dizer: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador do céu e da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Se faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha, eu vou ler para vocês mais uma vez. Olha, não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde eu quero chegar também com isso? Eu quero mostrar aos irmãos que
que essa força não é força física normal. Essa força não é força de academia, de medicamento, de exercício ou de um tratamento que a gente fez para adquirir força, mas é uma força que nasce, que brota dentro do nosso interior e é a força do nosso Deus. O nosso Deus é alegria, o nosso Deus é força, e essa força que é típica dele é também enxertada, derramada, depositada em cada um de nós, amém? Nós temos também a força do nosso Deus, nós podemos trabalhar com a força do nosso Deus. E muitas vezes nós, os que somos chamados crentes em Cristo Jesus, enfrentamos problemas com as forças físicas, com a força emocional, mas muitas vezes nós esquecemos de utilizar a força espiritual que Deus nos concede para que possamos então encarar as situações. A força que vem da parte de Deus, e é essa força aqui. Certa vez nós estávamos fazendo uma EBF, uma escola bíblica de férias, para as crianças lá de Fortaleza, no Ceará. E eu me dediquei bastante à questão das tarefinhas e de tudo que tinha que fazer. E no dia que chegou então o dia de fazer a EBF, eu estava exausta, eu tinha uma exaustão muito grande no meu corpo. E eu pensei comigo, eu não consigo, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir fazer, porque o cansaço era realmente muito grande. E eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus, e achei esse texto de Isaías, no capítulo 40, que fala que Deus refaz as forças daquele que não tem nenhum vigor. Acabou o vigor, acabou toda a força, e de repente eu me vi dentro daquilo e eu disse, Senhor, segundo a tua palavra, eu estou chamando para mim a força, eu estou chamando para mim o vigor, eu estou chamando para mim a graça do Senhor, para que eu possa concluir o trabalho que já foi começado. Irmãos, dali eu me levantei, tomei um banho, me arrumei, e a gente foi durante uma semana concluindo o nosso trabalho, e muitas crianças vieram a confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador naquela igreja. A nossa igreja também, que era uma congregação que era filha daquela igreja, lá em Fortaleza, e as duas igrejas, a mãe e a filha, tiveram bons frutos por causa de uma simples palavra de Deus e pelo fato de eu ter buscado no espiritual, nas coisas do Senhor, a força que emana de Deus, a força que vem de Deus. Eu chamei essa força para mim, eu disse, eu quero essa força que dá vigor ao que não tem mais nenhum vigor, que levanta o cansado. Eu estou cansada, eu estou sem nenhum vigor, então eu quero para mim. E eu tomei posse dessa força e eu consegui concluir o meu trabalho, não pela minha idade e nem pela minha força física normal, mas por uma força sobrenatural, uma força que veio da parte do Senhor. Queridos, uma força sobrenatural dessa é uma força que Deus tem ansiado para depositar em ti, para depositar em mim. Ele tem ansiado para ver a sua igreja revestida com essa força, cheia dessa força. E para isso nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, somente o Senhor pode nos conceder a força que nós precisamos. Quando nós tivermos qualquer tipo de problema lá no banco, o gerente não quer resolver, qualquer tipo de situação, nós precisamos da força que está em Deus, porque Deus pode mover os papéis, pode mover o gerente, Deus pode mover a agência e Deus pode te abençoar. Aquele emprego que você tanto clama, tanto tem pedido a Deus,
todas essas coisas, a doença e todas as coisas que nós precisamos, nós podemos colocar diante de Deus e dizer a Deus: Senhor, eu quero ser revestido de força, eu quero ser revestido de poder. O meu desejo, o desejo do meu coração é que Deus nos encharque da sua força, é que Deus nos envolva com a força do seu poder, é que Deus nos revista de toda a força que emana das suas mãos. Então, eu gostaria que, além dessa palavra força que emana do alto, eu gostaria de deixar aos irmãos o verso, o último pedacinho ali do capítulo 1 de Josué, que Deus vai falar: tão somente ser forte, como se Deus estivesse jogando para nós ou para Josué a palavra, não somente a palavra, mas a força. Tão somente ser forte, recebe a força, pega a força, seja forte, trabalhe na minha força, não na força do seu entendimento, não na força física sua, mas na força do meu poder. Graça e paz.